Carta Cougar 6. Prezados cotistas, continuando a tendência do fim de 94, a Bolsa teve um trimestre muito ruim. Para aqueles que vivem de tentar acertar movimentos de curto prazo, foi sem dúvida um período frustrante. No entanto, para aqueles como nós que procuram adquirir companhias bem administradas, com negócios sólidos e boas perspectivas de crescimento, a queda generalizada de preços foi bem-vinda, pois criou várias oportunidades de compra e de troca de posições. Em termos de resultado efetivo, terminamos o trimestre com uma queda de 10,4%, comparada a uma queda de 30,7% do Ibovespa e 14,5% do FGV100, todas medidas em reais. Esse resultado, embora não satisfatório, está em linha com o que esperávamos, pois em grandes movimentos de queda, como nesse último trimestre, nossa cota tende a cair cerca de 1/3 da queda do Ibovespa. No entanto, desde as eleições, nossa cota se valorizou 7,9%, enquanto o Ibovespa acumula uma queda de 45,9% e o FGV100 de 8,5%, também medidas em reais. As tabelas e gráficos usuais estão ao final da carta. A comparação com os demais fundos de ações e de carteira livre, concentrado em ações, ficou prejudicada pela criação de vários fundos novos em 95, cujo objetivo, em nosso entender, é colocar a administradora na vitrine com uma rentabilidade alta em cima de um patrimônio pequeno. Pelo menos no universo de aproximadamente 25 fundos que acompanhamos, nossa posição continuou muito boa, embora tenhamos perdido a liderança no trimestre para um fundo pequeno e muito agressivo que estava vendido a maior parte do tempo e para um outro fundo com uma filosofia muito semelhante à nossa. No acumulado dos últimos 12 meses, no entanto, nossa posição de liderança foi mantida. A posição de destaque dos assuntos dos parágrafos acima, retorno e posição relativa no ranking apenas no trimestre, não corresponde às nossas reais preocupações do dia a dia. A rentabilidade, ou nossa colocação no ranking dos administradores de recursos em períodos curtos, como um trimestre, não é relevante para nós. Na verdade, ambos os critérios serão consequência e não causa das nossas decisões de investimento. Sob o risco de nos tornarmos repetitivos, achamos importante voltar a ressaltar os principais pontos de nossa filosofia de investimento, dessa vez tentando ser um pouco mais criativos e interessantes. Nosso enfoque é exclusivamente fundamentalista e de médio e longo prazo. Procuramos analisar as companhias com os mesmos olhos de quem iria comprar o negócio como um todo e não somente as ações. Se dentro desse critério a companhia nos parece subavaliada, vamos comprar as ações independente do timing, pois em algum momento o valor de mercado vai refletir a realidade. De fato, muitas vezes o mercado acaba exagerando. O valor do negócio de qualquer companhia é bastante complexo de ser avaliado, mas somente sofre alterações importantes na medida em que se alcança algum avanço tecnológico importante, o que não acontece todo dia. Além de complexo, o processo de se tentar avaliar o valor do negócio é extremamente trabalhoso, requerendo pelo menos várias visitas à empresa e, idealmente, conversas com competidores, fornecedores e outros funcionários da companhia. As grandes vantagens desse enfoque são a segurança que ele traz ao longo do tempo e a menor correlação com os índices gerais de bolsa. As grandes desvantagens são a quantidade de trabalho analítico envolvido e o compromisso com o horizonte de investimento de maior prazo. A grande maioria dos administradores prefere um enfoque em que é mais importante analisar o comportamento das ações do que das empresas. Especialmente no Brasil, onde até o passado boa parte das ações se movia em bloco, não valia a pena investir tempo e esforço para analisar as companhias. Esses administradores estão, na verdade, tentando antecipar mudanças no valor de mercado das companhias. Esse valor se altera a todo momento. Ele é influenciado pelas expectativas dos agentes de mercado com respeito a inúmeros fatores quase aleatórios, tais como força política do governo no Congresso, mercados argentinos e mexicanos, taxas de juros internacionais e câmbio. Não é que não gostemos dessa estratégia. Ficaríamos muito felizes se pudéssemos prever com precisão os movimentos de curto prazo do mercado.
O fato é que não nos sentimos seguros de que possamos executá-la com um grau de acerto ponderado pelo risco satisfatório. Uma outra forma de tentar entender nossa filosofia é uma metáfora criada por um grande administrador de investimentos americano chamado Ralph Wenger. Segundo ele, administradores de investimentos são muito parecidos com o zebra, sem a conotação negativa da palavra em português. Ambos se movem em blocos. Ambos procuram lucros, o que para os administradores vem sob a forma de performance acima da média, e para as zebras vem sob a forma de grama fresca. E por último, ambos não gostam de risco. Os administradores podem perder os clientes ou serem despedidos se trabalham para terceiros, e as zebras podem ser atacadas por leões. A grande decisão a ser tomada por uma zebra é se ela fica no meio da manada e se alimenta do que sobrar de uma grama ruim, ou ela vai para os limites do grupo e se alimenta de grama fresca. Naturalmente, o risco de virar almoço de leão é bem maior para as zebras que estão nos limites da manada. O ponto de Wenger é que a maior parte dos administradores prefere ser a zebra magra do meio da manada, pois o objetivo é fazer o mesmo que a maioria e não correr risco de ser mandado embora por estar fazendo algo muito diferente. Se o seu fundo caiu quando a bolsa toda caiu, ninguém vai ser punido por isso. Mas se ele arriscar a investir em algo diferente e der errado, pode perder o emprego. A maioria dos bons administradores, preocupados com a valorização de seus fundos a longo prazo, prefere arriscar a ser diferente e comer grama fresca. Para adaptar essa metáfora à nossa filosofia, diríamos que a nossa estratégia é semelhante à de uma zebra que descobriu alguns morros altos com muita grama fresca no topo e onde os leões não conseguem chegar. No entanto, a subida é extremamente trabalhosa e pode ser demorada, mas a recompensa é grama fresca sem risco de leões. Apesar de todas as zebras também poderem ver os morros, a maioria prefere continuar na manada com os riscos e benefícios inerentes. Algumas mais agressivas até se aventuram a tentar subir o morro, principalmente quando o risco dos leões é grande, mas acabam desistindo no meio do caminho assim que o risco dos leões diminui. Temos certeza que, ao longo do tempo, a estratégia de investir somente em boas empresas a preços interessantes vai gerar resultados extremamente satisfatórios. Pode até ser que alguma zebra mais agressiva da manada consiga maior quantidade de grama fresca e não seja comida pelos leões, mas o risco que ela correu certamente terá sido maior que o nosso. De qualquer maneira, nosso objetivo não é ser a zebra que mais come, isso deve ser uma consequência, mas a que melhor se alimenta vis-à-vis o risco dos leões. E, além disso, estamos convencidos de que não temos o talento necessário para ser uma boa zebra dos limites da manada, mas temos a disciplina, o esforço e o foco que se requer de uma zebra que se dispõe a subir os morros. Deixando de lado as metáforas, achamos relevante informar que resolvemos uma e encaminhamos a outra das nossas duas pendências mencionadas em cartas anteriores. Com relação à La Cesa, conseguimos vender o nosso lote a um preço 31% acima daquele ofertado pela Parmalat para o fechamento de capital, provando que estávamos certos em nossa avaliação da companhia. A operação, como um todo, gerou um retorno de 106% em dólar sobre o investimento no médio prazo, aproximado de 1 ano. Com relação à siderúrgica Tubarão, a despeito de nosso questionamento, a companhia acabou decidindo pagar os dividendos acumulados sem correção. Estamos, nesse momento, avaliando qual a melhor estratégia para fazer valer o que acreditamos ser nosso direito legítimo. Como já foi dito acima, a queda generalizada dos papéis de segunda linha, aliada à melhora significativa da companhia desde o Plano Real, criou excelentes opções de investimento em companhias com ótimas perspectivas de crescimento. Só podemos agradecer ao mercado nos dar a oportunidade de voltar a comprar ações como Lojas Americanas e Souza Cruz com relação preço sobre o lucro que não descontam crescimento algum, ou de começar a comprar Bradesco a preços que descontam a queda da inflação, mas não levam em conta o explosivo crescimento dos mercados de seguros e cartões de crédito. Nos casos de Lojas e Souza Cruz, os balanços anuais ruins de 94 escondem a sensível melhora dos últimos meses do ano.
A razão específica da queda dos papéis é a liquidação de várias carteiras de investidores estrangeiros causados por resgate ou temor de, e não por alguma mudança estrutural no negócio dessas empresas. Com exceção, naturalmente, de Bradesco, para quem a queda da inflação altera os fundamentos do negócio, porém pode ser mais que compensada pela melhora de outras atividades do banco e de suas subsidiárias. O surpreendente aumento da volatilidade do mercado, principalmente a partir de março, resultou de uma volta ao pagamento de prêmios por liquidez, que havia diminuído muito desde a eleição de FHC. A volatilidade alcançou recordes históricos, o que julgamos ser muito negativo para o mercado. Além de reforçar a visão de que bolsa é um cassino dominado por manipuladores e não um instrumento de poupança de médio e longo prazo, pode diminuir o interesse de investidores estrangeiros devido ao aumento exagerado do risco. Existem até alguns fundos estrangeiros que são proibidos pelos seus estatutos de operarem em mercados que apresentem volatilidade acima de determinados níveis. Uma mudança importante em relação à nossa posição anterior foi a redução da posição nas empresas estaduais de telecomunicações. Essa decisão foi basicamente causada pela frustração das nossas expectativas em relação à privatização dessas empresas, pois esperávamos que fosse começar a andar mais rápido. Na verdade, o novo governo não assumiu nenhum compromisso mais forte com o programa de privatização das chamadas teles a curto prazo. Com o aumento do prazo para a privatização, tarifas congeladas e administração ruim, as empresas ficaram menos interessantes. Ainda achamos que o valor do negócio em mãos privadas seria muito maior que o valor atual de mercado, mas os riscos das empresas continuarem estatais por muito tempo não compensa o atual potencial. Uma grande preocupação nossa durante esse último trimestre foi com possíveis resgates. Achamos importante informar que o nível de resgate líquido no trimestre foi bastante baixo, 3,5% do fundo. Isso reforça a nossa confiança de que nossos cotistas têm de fato a mesma filosofia de investimento que os administradores. A despeito das grandes oscilações do mercado e da performance relativa ruim do último trimestre, não poderíamos estar mais animados com as perspectivas da nossa carteira. Os balanços anuais vieram em linha com nossas expectativas. O primeiro trimestre foi ainda melhor para várias companhias e as perspectivas, não só para o resto de 95, como para 96, são ótimas. A queda da bolsa, aliada à melhoria dos resultados, trouxe de volta o mercado para PLs bem mais interessantes para investidores que procuram valor. O PL esperado para 95 de nossa carteira está ao redor de 7, com várias empresas de menor liquidez com PLs abaixo de 5. Em alguns casos, estamos prevendo retornos de dividendos, dividend yield, acima de 10% para esse ano. Os fatores acima só podem nos deixar muito tranquilos com relação às perspectivas futuras, pois os fundamentos estão muito favoráveis. Só o que não temos condições de prever é quando os preços das ações vão reagir. Naturalmente que podemos nos frustrar temporariamente quando o Ibovespa sobe muito mais do que a nossa cota, mas isso de maneira nenhuma altera nossas convicções, nem vai nos levar a tentar investir com um enfoque no qual nos sentimos desconfortáveis e em relação ao qual não temos nenhuma vantagem comparativa.